Olá, eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal Mago do Realismo de Kennedy Litaif. Eu vou narrar a minha trajetória e como consegui me libertar do casulo religioso, da prisão que eu me encontrava, né, da clínica psiquiátrica, do, do hospital de alienados, no qual eu me encontrava. Eu nasci em Minas Gerais, vivi até os 6 anos de idade em Minas Gerais, passei privação, inanição mesmo, fome, tanto que eu comia barro, morava numa casa de pau a pique, e comia barro para suprir a minha carência de ferro. E aos 6 anos eu fui levado então para São Paulo, fui para São Paulo, e aí fui morar com a minha mãe e com o meu padrasto. E meu pai era alcoólatra e ele esmurrava a barriga da minha mãe e dizia que eu não era filho dele, aquela coisa toda. Então, desde da gestação, eu, eu sofri, né? Eu tive traumas, né? A vida dela também não era fácil, e eu ali no ventre dela, até imagino. E aí eu fui morar na Zona Leste, em São Paulo, em São Mateus, na rua Ursa Menor, 556. E eu estava uma vez sentado, brincando no tapete da casa, da sala, né? E a minha tia, que era irmã do meu padrasto, ela estava lendo uma Bíblia. E eu perguntei para ela, que havia um grande quadro na sala, e eu perguntei para ela o que significava aquele quadro. Ela falou com convicção, com tanta convicção, que aquilo ali seria Deus e o começo da humanidade. Eu acreditei naquilo e olhava para aquele quadro como se realmente retratasse o dilúvio, o dilúvio ocorrido em todo o planeta, né? Quando na realidade nada mais trata do que um povo hebreu, um povo ignorante e intolerante, né? Porque se um povo é intolerante, o seu Deus também será intolerante. Se um povo é beligerante, o seu Deus também será beligerante, será preconceituoso também. Entendeu? Será irascível, que são justamente as características do povo judeu, né? O povo primitivo, o povo judeu primitivo. Então, ele se comportava daquela forma. Então, o Leandro Carnal comentou, certa vez comentou, que se um triângulo pudesse conceber Deus, ele faria Deus também imagem e semelhança do triângulo. E esse triângulo, e esse Deus teria 3 lados. E aí a minha tia uma vez me levou à igreja, né, e a criança é muito inquieta, né? A criança está em pleno desenvolvimento, cheia de hormônios. Ali ela fica inquieta, a criança. Eu não estava entendendo nada daquilo, ela me dava beliscões para que eu prestasse atenção no padre, sendo que eu não estava entendendo nada do que ele estava falando, não havia sentido na minha cabeça, né? Outro dia, até, eu estava em Cataguases, na rodoviária, eu estava vendo uma igreja da rodoviária de longe, e eu via os carros chegando, as pessoas chegando na igreja, e levando seus filhos. Eu achei aquilo um absurdo, um abuso, pior do que um abuso sexual. Um tipo de violência indescritível. Você levar uma criança inocente para fazer uma lavagem cerebral na cabeça dela, insidiosa, uma doutrinação infantil insidiosa, entendeu? Porque não existem crianças cristãs, existem crianças filhas de pais cristãos, existem crianças filhas de pais islâmicos, de pais hinduístas, de pais espíritas,
Mas a criança, ela é pura, ela nasce sem religião alguma. Em vez de deixar a criança ao seu pleno desenvolvimento cognitivo, à sua imaginação, eles, eles querem a todo custo doutrinar as crianças, né? Esses casos de pedofilia na Igreja Católica mesmo, que a Igreja Católica faz questão de varrer tudo para debaixo do tapete, né? Tudo em nome da instituição. E eles ainda levam essas crianças para a igreja, né? E você vai numa igreja, como Freud disse mesmo, né? Ali é um delírio coletivo, porque eles gritam, eles berram, eles cantam, né? É emoção. Então, a emoção faz com que eles acreditem que eles estão sentindo Jesus, que eles estão na presença de Jesus, que Jesus está por ali. E por quê? Porque isso se baseia no sistema límbico e no sistema reptiliano, né, que são duas estruturas primitivas. O neocórtex é uma estrutura mais superficial do cérebro a ciência surgiu aí por volta de 300, 400 anos. E então age justamente como a política também, os políticos agem justamente nessas propagandas, agem justamente nessa parte primitiva do cérebro, do sistema límbico e do sistema reptiliano, né? Nesses dois sistemas aí. É o sistema racional, que é a camada mais externa, que é, que é o chamado neocórtex. Aí eu morei durante uns 5 anos em São Mateus, depois eu fui morar na Zona Leste, no Jardim Sapopemba, em São Paulo, na rua Leonardo de Oliveira. Havia até perto uma Coab, era um bairro mais violento, sem estrutura, tudo era muito mais difícil, os recursos, tudo ficava mais distante, inacessível, mas eu consegui me adaptar. Certa vez a minha mãe chegou para mim e disse que eu tinha que fazer catecismo. Eu tinha uns 11 anos. Eu falei, mas por que fazer catecismo? Eu já vou à escola. Ah, porque senão você vai virar ateu. Como se ateu fosse a pior coisa do mundo. E aí, inclusive, eu fui batizado 2 vezes na Igreja Católica, ainda passei por igrejas evangélicas. No meu tempo, era muito mais difícil os recursos, obter recursos, os recursos tecnológicos, os avanços tecnológicos, essa era da informação, era tudo inacessível, era bem mais difícil. E eu, através da música, através da contracultura, né, de astros da música como Jim Morrison, poeta, cantor e compositor. O Jim Morrison, também na biografia do Jim Morrison, eu li também sobre Nietzsche. Na biografia da Janis Joplin eu também li alguma coisa sobre Nietzsche. Enterrada Viva é o nome da biografia da Janis Joplin. E também em John Lennon, né? John Lennon tem a canção Imagine e I don't believe in God, I don't believe in Jesus Christ, I don't believe in the church. Eu não acredito em Deus, eu não acredito. I don't believe in the Bible, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Jesus Christ. I don't believe in Jesus Christ, eu não acredito em Jesus Cristo. E John Lennon era ateu, né? Eu, inclusive, já li várias entrevistas do John Lennon, e ele realmente afirmava que era ateu. Até conta uma história que ele teria feito pacto com o diabo, e é tudo lenda, tudo mentira, porque o John Lennon era ateu, né? Simplesmente eles tinham talento
Os Beatles tinham talento e conseguiram a fama, conseguiram vender aquela quantidade monstruosa de discos, colossal de discos. Aí no Jardim Sapopemba, né, houve minha passagem, aí que houve minha passagem da adolescência para a fase adulta. Aí que veio o conflito, o choque. Né? Eu comecei a trabalhar por volta dos 14 anos. Eu trabalhava numa metalúrgica, nessa metalúrgica que ficava na Moca. Todos que trabalhavam ali, a maioria, 90%, era da favela da Vila Prudente e outros eram de outras regiões também e que tinham uma educação, um padrão de vida muito diferente do meu. E eles eram mais agressivos, revoltados. Né? Foi difícil me adaptar a essa empresa, né? Eu trabalhei em supermercados, né? Eu trabalhei em gráficas, eu acordava pela manhã, de madrugada, pegava ônibus lotado e até pendurado na porta do ônibus, né? Porque nas grandes metrópoles assim é que funciona a coisa. E a minha trajetória para me libertar do casulo religioso foi muito difícil. Então eu comprei um livro chamado Geração Abandonada. Geração Abandonada foi escrito por Luiz Fernando Imediato, um jornalista, escritor. E através desse livro eu tomei ciência, porque esse livro é baseado em fato. Eu tomei ciência da história de um personagem chamado Caco. E esse personagem, ele apesar de não ter o ensino fundamental completo, ele chamava a atenção do jornalista, porque o jornalista ele teve que viver entre eles, ele teve que fazer uso de drogas como eles faziam, para entender a geração, para entender o conflito, o problema deles. Brasil, cresci no Brasil sem perspectiva nenhuma, né? Como não mudou muita coisa hoje, mas sem perspectiva nenhuma, né? Um Brasil que sempre foi desse jeito, desde o século XVI, sempre foi desse jeito. Né? Nos Estados Unidos, eles iam se estabelecer, né? Eles foram se estabelecer, morar lá. E toda a riqueza, todos os recursos eram pulverizados na indústria, na própria sociedade, no próprio meio social. Enquanto que no Brasil, não. No Brasil sempre imperou o coronelismo, né? Na época do café, no ciclo do café, da borracha, do ouro, da cana-de-açúcar, sempre voltava para a mão dos coronéis. O dinheiro, todo o dinheiro. Esses recursos não eram pulverizados na economia. Então, essa é a grande diferença. E o Brasil, assim, desde o século XVI. Só que agora os novos coronéis são as grandes empresas, os banqueiros, né? Um Congresso Nacional 98% corrupto, né? Um chefe do Poder Executivo 100% corrupto. E aí eu morei um tempo também no Jardim Sapopemba, morei mais de 10 anos no Jardim Sapopemba, e depois fui morar no Parque São Lucas. Era muito difícil naquele tempo, como eu estava falando do personagem, né, do Luiz Fernando Imediato, Geração Abandonada, Caco. É um personagem marginalizado, né, ele entra em contato com drogas e com tráfico de drogas também, fica preso no presídio da Lagoinha, né, e conta toda a história dele. E ele também passa tentando se encontrar, passa por diversas seitas, né,
por algumas seitas, né? Por exemplo, o Hare Krishna, e ele via que esses líderes eles ficavam todos ricos, enquanto eles continuavam pobres, sem nada. Ele se decepcionou com tudo isso, né? E lia assiduamente e conhecia profundamente a filosofia de Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo alemão que viveu durante o século XX, de 1844 a 1900. Ele morreu ou de sífilis ou de origem genética, porque o pai dele morreu com problema no sistema nervoso. Ali morreu de um problema no sistema nervoso. E talvez, então, a doença do Nietzsche, porque nos últimos 10 anos ele passou totalmente alheio à realidade, o que se passava à sua volta. E esses últimos 10 anos de vida dele, simplesmente ele estava totalmente imerso na loucura, alheio à realidade. Né? Não pelo fato dele ser ateu, porque tem vários ateus. Né? Chico Buarque de Holanda, ateu. Oscar Niemeyer morreu bem velho e viveu feliz da vida. Né? Jorge Amado, né? Tem vários. Né? O Caetano Veloso, também ateu. Bruce Lee. Tem várias personalidades conhecidas aí que são ateus. O Eça de Queiroz também, né, o grande escritor, Eça de Queiroz também ateu, Machado de Assis também ateu, Getúlio Vargas também era ateu, Napoleão também era ateu. E então eu percorria, como eu não tinha acesso a todos os recursos, a toda a tecnologia que temos hoje, eu me lembro que fui procurar então um livro do Nietzsche nas livrarias, só achei um livro só. Eu tive que percorrer os sebos, garimpar nos sebos, e aí eu comecei a encontrar nos sebos com muitas dificuldades, percorria todos os sebos de São Paulo, até conseguir todas as obras do Nietzsche. Aurora, a Gaia Ciência, O Andarilho e Sua Sombra, Crepúsculo dos Ídolos, S. Roma, Assim Falava Zaratustra, o Anticristo, o Crepúsculo dos Ídolos, em que ele mostra que os ídolos, que os mitos são ocos e destituídos de sentidos, e como quebrá-los a malhos de martelo. Aí eu comecei a estudar profundamente, mas não foi de uma forma tão célere que eu me tornei ateu, que eu consegui me libertar dessa prisão, dessa loucura, desse hospício chamado religião. Inclusive eu estava na rodoviária em Cataguases, Minas Gerais, e do outro lado havia uma igreja. E eu via que era exatamente como Freud descreveu, né? Um delírio coletivo, uma neurose coletiva, em que as pessoas gritam, em que as pessoas entoam cânticos ali, e enquanto que os carros passam, né, do outro lado tudo continuava a mesma coisa, né, mulheres fazendo programas, ou seja, do outro lado havia famílias na pizzaria, outros bebendo, o mundo continuava a mesma coisa, aquelas pessoas ali gritando, como se estivesse no hospício, né, algumas falando em línguas, e exatamente como descreveu o Sigmund Freud. E eu fiquei horrorizado, né, também com as crianças, os carros chegando ali, e as crianças ali sendo doutrinadas, né, aquela doutrinação infantil insidiosa, desde pequeno fazendo aquela lavagem cerebral na criança.
porque isso é um abuso, isso é um abuso, isso é uma violência muito grande. Ainda mais se levarmos em consideração todos os escândalos de pedofilia que são varridos para debaixo do tapete, né? Porque eles prezam o nome da instituição da Igreja Católica, então tudo isso tem que ser varrido para debaixo do tapete, toda essa pedofilia. E, e ali você vê que é pura emoção, porque nós temos o sistema límbico e o sistema reptiliano, né? E a camada mais externa, que é o neocórtex. Então, é aí no sistema reptiliano e no sistema límbico é que é a área da emoção, a área animal, porque o animal ele sente emoção, ele não sente sentimento, mas sente emoção. Essa área que é a área irracional, é a área onde a política atua, a propaganda atua e a religião atua, né? Então eu comecei, porque o cérebro ele não aceita, ele simplesmente é preguiçoso, né? Então ele aceita uma convicção, aquilo que chegava até mim, por exemplo, eu aceitava sem questionar, tendo aquilo como certo, né? Como se cada religião não afirmasse ser a sua, a verdadeira fonte de luz, né? E todos nós já conhecemos a origem desses mitos, os plágios do cristianismo, né? Inclusive os evangélicos falam que a Igreja Católica é do diabo. Eles deveriam jogar a Bíblia também no fogo, porque quem escreveu a Bíblia foi no Concílio de Nicéia, foi Constantino I, no fundo de quintal. Então eles deveriam jogar a Bíblia no fogo também, porque além da Igreja Evangélica ser filha bastarda da Igreja Católica, a Bíblia também foi escrita pela Igreja Católica, não caiu do céu com zíper e tudo. Eu fui me aprofundando, li assiduamente, estudava assiduamente Nietzsche, fui com o tempo adquirindo outros livros, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, né? Hoje tenho acesso aos canais ateístas, né? Recentemente a minha esposa faleceu, ela faleceu no dia 24 de fevereiro de 2018, ela era professora e eu vim para cá aos 23 anos por conta de conflito de geração lá em casa, porque a minha mãe, ela não tinha experiência de um adolescente, ainda mais criado na cidade grande, né? Ela não tinha nenhuma experiência de vida ali para passar. Então, eu fui até um adolescente atípico, porque eu não era um adolescente problemático, era um adolescente incomum. Mas ela, por falta de experiência, não sabia lidar com isso, né? E eu, depois de 10 anos morando aqui, eu conheci uma pessoa, essa pessoa muito boa, né? Ela me incentivou a estudar, aí eu fui estudar na EJA, aí terminei o Fundamental 2, aí concluí ensino médio, aí ganhei uma bolsa pelo ProUni, pelo Enem, e fui estudar pedagogia, eu me formei e pouco depois ela faleceu. Eu estava dormindo, quando eu acordei, coloquei a mão nela, ela estava fria, pensei que fosse uma hipotermia e acionei o SAMU. O SAMU chegou e constatou o óbito e a funerária veio, né, e chegou aqui com o caixão ao lado da cama, colocou o corpo dela dentro do caixão e levou para ser velada na capela mortuária aqui da região. Eu, inclusive,
comprei paguei uma lápide, né, para colocar uma lápide memória dela, porque é lógico, né, que ela, que quando nós morremos, nós acabamos, né, quando a pessoa morre, acaba tudo, entendeu? A consciência apaga. Se há mais de 13 bilhões de anos não existíamos, é lógico que deixaremos de existir. Se há mais de 13 bilhões de anos não existíamos, a raça humana não existia, e o universo sempre foi indiferente a isso, assim como seria indiferente ao homem, né? A vida é hostil à vida, né? O design inteligente é tão perfeito que tem tsunamis, tem terremotos, né? Lá no Haiti morreram 250 mil, no Japão a cidade toda já é estruturada já para suportar essas grandes hecatombes. E então, ratos, baratas, escorpiões, né, vermes. Então, tudo isso é a perfeição do design inteligente, né, que é uma roupagem nova para o criacionismo. Então, eu narrei aqui um pouco da minha história, da minha relação, né, e quero agradecer a todos pela atenção. E eu sou Hélio Ferraz da Costa, no canal Mago do Realismo de Kenny de Litaif. Muito obrigado.